Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 19. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 7 até o 11. Está escrito assim: Os judeus insistiram: temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Amados, aqui nós vemos Pilatos com Jesus, e Pilatos, ele estava tentando ali libertar Jesus, né? Nós vemos ali no versículo 8 que Pilatos estava amedrontado, ele via algo em Jesus e pensava: esse homem não fez nada, eu não quero sujar as minhas mãos com ele, mas ele tinha medo. Então ele acabou fazendo o que era necessário fazer. Mas é interessante, o que eu quero comentar aqui com os irmãos hoje é o que ele vai falar ali no versículo 10 e depois a resposta de Jesus. Ele olha para Jesus e ele diz assim: por que você se nega a falar comigo? Você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Ele achava que a autoridade para fazer o que era necessário ser feito, para cumprir os desígnios de Deus em Jesus, era ele que tinha. Eu tenho autoridade para te libertar ou para te crucificar. E aí Jesus responde. Até então Jesus estava calado, quieto, não respondia. Quando ele fala isso, Jesus responde, olha para ele e diz assim: Não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Aqui é revelado, amados, a soberania de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. Sobre a soberania de Deus. Esse é um dos atributos do Senhor e muitas vezes nós temos um entendimento um pouco equivocado sobre soberania. Às vezes nós entendemos que soberania é fatalismo. Ah, Deus já determinou tudo, já tá tudo certo, vai ser assim mesmo, é desse jeito mesmo e pronto, acabou, não tem o que fazer. Sabe, nós achamos que a soberania de Deus é uma tirania, não soberania, mas tirania. Não, Deus já estabeleceu tudo e pronto, acabou. E aí eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos o que a Bíblia nos ensina sobre a soberania de Deus. Primeiro, a soberania de Deus, amados, ela está relacionada com 3 outros atributos do Senhor. Ou seja, a soberania do Senhor, ela é exercitada, vamos dizer assim, em relação, se relacionando com esses 3 outros atributos, que é a onipotência de Deus, ou seja, ele tem todo o poder, a onisciência de Deus, ou seja, ele tem o conhecimento de todas as coisas, ele é eterno, ele conhece tudo, e está relacionada também com a onipresença de Deus, ele está em todos os lugares, é o único que está em todos os lugares. Então, a soberania de Deus não é um pré-determinismo, vamos dizer assim. Ah, Deus predeterminou todas as coisas e vão acontecer assim e pronto, acabou. Senão Deus não nos pediria para nós orarmos, para nós vigiarmos. Senão Deus não falaria que ele usa todas as coisas cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Se fosse uma soberania que já está pré-determinada, ou seja, já tem tudo estabelecido e não há como mudar, então não haveria o porquê de nós, como igreja, por exemplo, orarmos pela salvação das pessoas. Ou então nós orarmos
pelas autoridades, como Paulo escreve para Timóteo. Orem pelas autoridades para que vocês possam viver em paz e em tranquilidade. Se fosse tudo uma soberania que já estabeleceu e não tem como agir, não tem como mudar aquilo, não teria o porquê nós termos uma vida de oração, de petição. Tiago fala assim, ó, vocês pedem, mas vocês não recebem. Por quê? Porque vocês têm pedido mal. Ou seja, se nós pedirmos de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia fala que nós vamos receber, vamos ter a oração respondida. Então, nós precisamos entender um pouquinho mais sobre a soberania de Deus, amados. Essa soberania é a capacidade de Deus, a capacidade que só Deus tem de reinar e gerenciar todas as coisas. Ele consegue reinar e gerenciar todas as coisas para o cumprimento de todos os seus desígnios. Porque lá em Romanos 11:36 está escrito que pois dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Ou seja, tudo é dele, por ele e para ele. Só Deus tem essa capacidade extraordinária que foge um pouco da nossa mente, do nosso intelecto humano, de reinar sobre tudo e de gerenciar todas as coisas para o cumprimento de todos os seus desígnios. E como que ele consegue fazer isso? Exatamente porque ele é onipotente, onisciente e onipresente. Amados, quando nós entendemos isso, nós nos sujeitamos para o quê? Para estarmos debaixo dessa soberania. Quando nós entendemos a soberania de Deus, nós não ficamos mais questionando as coisas. Por que está acontecendo isso? Por que Deus não interviu aqui? Nós precisamos entender que os homens têm as suas escolhas, as suas decisões. Olha o que Jesus falou aqui para Pilatos. Você não teria nenhuma autoridade se não te fosse dada de cima. Isso aqui nós podemos entender lendo o texto de Romanos, capítulo 13, que todas as posições de autoridade foi Deus que instituiu. Então, ele não estaria ocupando aquela posição de autoridade se não tivesse sido dada por Deus. E daí ele diz, por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ou seja, quem decidiu me entregar a você está debaixo de um pecado maior. Nós sabemos aqui, vendo os versículos, inclusive, que nós compartilhamos no devocional de ontem, que os judeus, entregaram Jesus para o quê? Para o prenderem. Jesus vai falar lá aqui em João capítulo 18, versículo 36, que o reino dele não é deste mundo, se fosse os servos dele lutariam para impedir que os judeus o prendessem. Então, o que ele está falando aqui? Que os judeus que entregaram ele para ser preso, eles são culpados de um pecado maior. E nós sabemos que sim, porque Jesus veio para os judeus e os judeus não o reconheceram. Jesus falou isso, Eu vim para os meus e os meus não me reconheceram. Então, quando nós vemos essa passagem aqui, amados, nós conseguimos compreender a soberania de Deus. Deus estava e está sempre soberano sobre todas as circunstâncias. Pilatos, naquele momento, olhou para a posição dele e pensou, eu é que tenho poder para crucificá-lo ou então para libertá-lo. Mas não era ele quem tinha o poder. Deus estava usando daquela autoridade que Deus mesmo estabeleceu, daquela posição de autoridade que foi estabelecida por Deus, ali, através da vida de Pilatos, para que os desígnios de Deus se cumprissem em Jesus. Era necessário Jesus ser crucificado, ser morto e depois ser ressuscitado. Amados, é interessante isso e é legal nós estudarmos entendendo essa questão da soberania de Deus. Porque aí nós começamos a olhar as coisas num outro ponto de vista. Nós não ficamos mais, meu Deus, olha, está acontecendo isso, meu Deus, aconteceu isso na minha vida, meu Deus, olha que desastre. Quer ver? Vamos ler um texto que está lá em Gênesis. Deixa eu ler com os irmãos aqui, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Abre aí na sua Bíblia também. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20. É sobre José. José foi vendido pelos seus irmãos, José ficou preso, José serviu como escravo, até que ele foi colocado como uma autoridade no reino do Egito. E aí olha o que José fala para os irmãos dele. Os irmãos estavam ali
E eles estavam com medo, né? Porque eles tinham vendido José. Aí José olha para eles e diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Amados, quando nós olhamos para a vida de José, se nós olharmos apenas com um olhar natural, como se nós estivéssemos lá no momento em que estava acontecendo as coisas com José, é claro que quando nós lemos a história na Bíblia, nós já sabemos o início e o fim, aí nós nos tranquilizamos. Não, mas eu já sei o que aconteceu no fim. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso, que essa é exatamente a visão que Deus tem das coisas, né? Ele já conhece o início e o fim. Então, quando nós lemos a história de José hoje, nós ficamos tranquilos. Ah, mas nós já conhecemos o início e o fim, já sabemos que Deus utilizou tudo para o bem, para a salvação do povo de Israel. Mas quando José estava vivenciando tudo aquilo, ele não sabia. Os irmãos dele ao redor não sabiam. José foi preso, José foi vendido, enfim, tudo de mal acontecendo e José sempre sujeito ao quê? A soberania de Deus. Entendendo que a soberania de Deus iria contribuir para o bem. Aquilo que estava acontecendo de mal é o que ele fala ali no versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim. Gênesis 50, 20. Mas Deus o tornou em bem. Por quê? Porque Deus é soberano, ele consegue gerenciar, administrar todas as coisas para o bem, para uma finalidade. Amados, isso é extraordinário, porque quando nós conseguimos olhar para a nossa vida dessa maneira, entendendo a soberania de Deus, a soberania de Deus não é sorte, a soberania de Deus não é um fatalismo cego, a soberania de Deus não é simplesmente uma lei natural das coisas, tem que acontecer assim, vai acontecer assim mesmo. Não, amados. Deus é soberano sobre todas as coisas, porque ele tem todo o poder, ele tem todo o conhecimento e ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Só Deus tem essa capacidade maravilhosa de reinar e de gerenciar todas as coisas. Comece a olhar para as circunstâncias da sua vida se rendendo à soberania de Deus. Sabe, creia, você é filho de Deus. A palavra nos garante que todo aquele que nele crê tem o direito de se tornar filho de Deus. Todo que crê em Cristo Jesus recebe o direito de se tornar filho de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus é selado com o Espírito Santo da promessa. Ainda que coisas ruins aconteçam, assim como aconteceram na vida de José, ainda que coisas ruins aconteçam, Deus é poderoso, Deus é soberano para fazer com que aquilo contribua para o nosso bem, para que aquilo contribua para uma finalidade de justiça, de retidão. Amados, é assim que Deus reina sobre o mundo. Tudo, né? Quando nós olhamos, parece que está tudo fora do controle, mas não está tudo fora do controle. Deus reina sobre todas as coisas. Deus continua reinando sobre todas as coisas. Tem algumas pessoas que dizem assim: não é bem assim, porque senão Deus não permitiria que o mal acontecesse. É aquilo que nós já mencionamos, amados. Deus não tirou o poder de escolha das pessoas. Deus não tirou o poder de escolha das pessoas. As pessoas continuam podendo tomar as suas decisões e muitas vezes tomam decisões completamente erradas e vão colhendo tudo aquilo que elas foram plantando nas suas decisões, seja no âmbito individual, né? As pessoas ali, cada uma, seja a família, seja uma nação, vai colhendo as suas decisões. Né? Quantas nações aí nós temos visto vão colhendo decisões que estão sendo tomadas. Deus, por causa da sua soberania, ele não tirou o poder de escolha dos seres humanos. As pessoas continuam tendo a capacidade de escolher, mas Deus é tão poderoso que isso vai além do nosso entendimento natural, que ele tem a capacidade, como eu já mencionei, de gerenciar todas as escolhas para o cumprimento de todos os desígnios dele. Ele não tirou o poder de escolha, mas ele pode usar todas as escolhas para cumprir, para exercer
tudo o que ele deseja. E na nossa vida particular, amados, trazendo essa palavra para nossa vida, quando nós entendemos e nos sujeitamos à soberania de Deus, nós podemos descansar, mas não descansar, ficarmos sentados pensando assim, Deus já determinou tudo que tem que acontecer na minha vida vai acontecer mesmo. Isso é fatalismo. Soberania de Deus não funciona assim, senão Deus não nos pediria para orarmos. Por que nós vamos orar? Por que nós vamos ter uma vida de oração se já está tudo determinado? Se já está tudo escolhido, já está tudo decidido? A gente só senta e não faz mais nada da vida. E a gente sabe que não funciona assim, amados. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Esther, havia um decreto sobre o povo judeu. Esther precisou o quê? Precisou se posicionar. Mediante um posicionamento, houve o quê? Houve mudança, houve alteração. Deus agiu para salvar o povo de Israel. Sabe, amados, nós precisamos nos sujeitar à soberania de Deus, entendendo que não é simplesmente, Deus quer que aconteça isso na minha vida, Deus tem um mal para mim. Não, amados. Os planos do Senhor para nós, a palavra nos garante, são sempre bons planos. Planos para nos levar a um tempo de alegria, de paz, de prosperidade. Voltando aqui para a história de José, talvez José, no momento em que ele estava passando todas as coisas, ele não conseguia ter a visão bem clara. Deus já havia dado sonhos para ele, por isso que ele conseguiu se permanecer firme, fiel a Deus. Ele sabia, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando nessa circunstância aqui. E lá no final ele conseguiu perceber, ele foi o homem usado para a salvação de todo um povo, de toda a sua família. Amados, isso é extraordinário demais. Quando nós nos rendemos a Deus e entendemos isso, nós não vamos nos rebelar contra Deus. Por que muitas pessoas se rebelam contra Deus? Porque não entendem a soberania de Deus. É como eu já mencionei, a soberania não é fatalista e a soberania não é uma soberania tirana. A soberania de Deus é uma soberania relacionada com a sua onipotência, onisciência e onipresença. Amados, Deus é poderoso para agir e transformar e mudar e usar todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É o que nós lemos lá no texto de Romanos, no capítulo 8. Só Deus tem essa capacidade. Que eu e você possamos entender isso, amados. Sabe, nesse momento aqui, eu achei interessante, voltando para o texto inicial que nós lemos de João capítulo 19, que Jesus estava calado, Pilatos ficava fazendo as perguntas e Jesus estava calado. E aí, Pilatos pergunta para ele, por que você se nega a falar comigo? Você não sabe que sou eu que tenho autoridade para te libertar ou para te crucificar? Quando ele falou isso, Jesus deu uma resposta. Por quê? Porque Jesus queria mostrar, você não tem toda a autoridade se essa não tivesse sido dada por Deus a você. Ou seja, Deus continua sendo soberano. Deus continua sendo soberano. Amados, nós temos vivido um mundo em que as pessoas têm questionado, se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Como eu já mencionei, a soberania de Deus não impede as escolhas e as decisões dos homens. Mas nós podemos ter a certeza, a convicção que todo aquele que se sujeita a Deus, que se rende a Deus, a soberania de Deus produzirá bons frutos na vida dessas pessoas. Quem rejeita a soberania de Deus acaba vivendo ao seu bel prazer, acaba vivendo debaixo de uma lei meramente terrena, natural, com uma influência de muita corrupção. Agora, quem se rende à soberania de Deus entende que até mesmo as coisas ruins que acontecem, Deus é poderoso. Não que Deus quis aquela coisa ruim. Sabe, amados? Não, Deus não quis, mas Deus não impede as decisões dos homens. E as decisões dos homens resultam em colheitas, resultam em consequências. Não é que Deus quer as coisas ruins, mas Ele é poderoso para usar até mesmo as coisas ruins para o bem dos seus filhos, para o bem daqueles que se rendem a Ele. Na verdade, Ele quer usar tudo para o bem das pessoas, mas as pessoas não querem se render a Ele. Então, que eu e você, amados, possamos compreender a soberania de Deus, possamos compreender essa capacidade poderosa que Deus tem de reinar e gerenciar todas as coisas,
fazendo com que tudo cumpra os seus desígnios, que isso gere algo bom para nós, assim como foi na vida de José e de toda a família de José. Foi dali que surgiu a nação de Israel. Então, que nós possamos compreender essa soberania e possamos nos sujeitar à soberania de Deus, compreendendo, sem ficar questionando e muitas vezes se rebelando contra Deus. Não, mas que nós possamos nos render, nos sujeitar e realizarmos as nossas boas escolhas, amados, as nossas boas decisões. Assim como Deus pode usar e Ele usa as decisões ruins, até mesmo as decisões ruins, Ele usa para converter em algo bom, Ele quer usar a nossa vida como colaboradores de Deus para fazermos boas escolhas. Por isso precisamos levar uma vida de rendição a Deus, uma vida de santidade, uma vida de oração. Mas as nossas orações têm poder. As nossas orações têm poder. Nós precisamos entender isso. Tiago já escreveu: a oração do justo é poderosa e eficaz. Nós precisamos usar essa arma, que é uma arma poderosa, e muitas vezes temos esquecido. A oração, guerras, lutas e batalhas dentro de famílias, dentro de comunidades cristãs, e as pessoas, ao invés de dobrarem os seus joelhos, de orarem e clamarem a Deus e colocarem aquelas situações diante de Deus, pedindo para que venha mesmo a intervenção do Senhor, não, ficam ali apenas falando uma mal das outras, usando a boca como instrumento de maledicência, de fofoca. Amados, nós precisamos nos posicionar. A soberania de Deus não nos impede de nos posicionarmos, pelo contrário, quando entendemos a soberania de Deus, é aí que nos posicionamos em concordância com Ele, para vivermos de acordo com a vontade dEle, em uma vida de santificação, uma vida de oração, uma vida de rendição, uma vida de entrega ao Senhor. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela Tua palavra, muito obrigada pelo Teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor nunca nos deixa alheios às coisas, o Senhor nunca nos deixa à mercê nesse mundo aqui, não. O Senhor sempre traz o ensinamento, o Senhor sempre nos direciona, o Senhor sempre nos mostra o caminho. Muito obrigada por isso, Pai. A minha oração é que eu e os meus irmãos compreendamos a soberania do Senhor e possamos nos render a essa soberania, sabendo que o Senhor é aquele que tem todo o poder, só o Senhor tem o poder de usar todos os caminhos dos homens para o cumprimento dos seus desígnios, só o Senhor tem essa capacidade, só o Senhor tem esse poder. E, Pai, eu oro em nome de Jesus para que eu e os meus irmãos entendamos isso, e ao invés de ficarmos questionando ou muitas vezes se rebelando contra a sua vontade, nós possamos nos alinhar com a sua vontade, possamos nos sujeitar ao seu poder, à sua soberania, possamos nos render mesmo a Ti numa vida de santidade, de oração, de rendição, de submissão ao Senhor. Nos ajuda, nós queremos viver assim, nós queremos que toda a nossa vida seja para a Sua glória, queremos ser colaboradores do Seu reino aqui nessa terra. Nós queremos viver transmitindo a vida do Senhor. Nós queremos viver sendo luz aqui nesse mundo. Nos ajuda para que isso seja possível, Pai. Nos fortalece, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. Aumenta a nossa consciência da Sua presença, do Seu poder, do Seu amor. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.